em juízo e não vão poder sair da cidade por período superior a 5 dias sem autorização prévia. Essas e outras notícias você encontra nas nossas redes sociais, nos telejornais Correio da Manhã e Correio Petropolitano, assim como no nosso jornal impresso, o Correio Petropolitano, que você encontra em todas as bancas de Petrópolis. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque à prova de vida do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Um casal foi preso por estelionato na Barra da Tijuca após lesar uma senhora de 87 anos. E o boletim Infogripe na Saúde que é divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou que as internações de crianças até 4 anos são ocasionadas pelo vírus sincial respiratório, VSR. Os dados são referentes à semana epidemiológica 14, que analisou os dados entre os dias 2 e 8 de abril. Dados do Departamento de Estradas de Rodagem apontam que o Estado gasta entre 10 e 20 mil reais por mês devido a atos de vandalismo e depredação. O prejuízo ao fim do ano é de cerca de 240 mil reais. A comissão especial que trabalha na revisão do Código de Obras se reuniu para discutir o relatório prévio do Código de Obras da cidade. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou e publicou a lei que altera o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê a inclusão de informações sobre raça e etnia de trabalhadores nos registros administrativos de empregados dos setores públicos e privados. O diálogo com o objetivo de garantir os benefícios da população. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã, que pode ser acompanhada em Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Além dos nossos canais digitais, o nosso site tvc16.com, o nosso Facebook e YouTube TVC Correio da Manhã. Você pode também comentar, curtir e compartilhar a nossa programação ao vivo. A gente vai começar o programa de hoje abordando a nossa entrevista. Hoje daremos destaque às mudanças na prova de vida do INSS. Vamos conversar com a doutora Mayara Souza para falar a respeito desse tema. Gera muitas dúvidas e é claro que é sempre muito importante explicar tudo com muita calma para que você que está nos acompanhando, que precisa fazer essa prova de vida, não perca o benefício. Doutora Mayara, muito boa tarde para você e seja muito bem-vinda ao programa. Boa tarde, Richard. Nós que agradecemos aqui a participação, o convite. É sempre muito agradável falar sobre direito previdenciário e um tema que está trazendo tanta polêmica aí para muitas pessoas que ainda não ficaram atualizados em relação às informações sobre a prova de vida. Então a gente já começa. A primeira coisa que eu pergunto para você: o que mudou para 2023 na prova de vida? Não, é melhor a gente explicar o que é a prova de vida primeiro, depois a gente fala um pouco sobre essas alterações. Bom, a prova de vida nada mais é que uma comprovação de que aquele segurado, aquele aposentado ou pensionista do INSS, ele está vivo. Então o INSS ele instituiu esse mecanismo para fazer essa comprovação e evitar fraudes, né, com que benefícios fossem pagos indevidamente, inclusive para pessoas já falecidas. Isso era recorrente nos anos anteriores. Então a prova de vida foi direcionada nesse sentido, para que o segurado, o aposentado, o pensionista, ele se dirigisse até ao banco onde ele recebia o benefício e fizesse ali a comprovação de que ele estava vivo. Né? Embora o mecanismo de evitar fraudes ele era muito criticado, porque forçava muitas das vezes
vezes o próprio segurado, que muitas vezes também tem um problema de locomoção, não pode estar com frequência indo à agência bancária, ter que se deslocar para fazer essa comprovação. E o que mais chocava ou trazia um desespero para o aposentado é que muitas vezes, quando ele se esquecia de fazer essa prova de vida, tinha esse descontentamento ao verificar que seu benefício, que tem caráter alimentar, que é para manter ele, né, é suspenso por conta daquela exigência que não foi cumprida. Então, isso era a forma como acontecia. E com a pandemia, nós vimos que foi necessário o próprio INSS remodelar nesse sentido, a fim de dar um conforto para o segurado, para ele poder, então, comprovar que está vivo. E, nesse sentido, na época da pandemia, tivemos normatizações específicas para fazer essa comprovação, ficou suspenso durante o período da pandemia a exigência dessa comprovação, contudo, agora a legislação manteve essa necessidade de comprovar, mas facilitou para o aposentado e para o pensionista. Então as alterações são benéficas para a população que precisa então realizar essa prova de vida. Quais são então essas alterações, doutora, que seria que você explicasse para a gente? Pelo visto, então agora já pode fazer de forma digital, é isso? Até no período de pandemia já era possibilitado a prova de vida digital, contudo, o INSS agora implementou, na verdade, está utilizando o sistema informatizado do governo .gov. Todos nós hoje temos aquele cadastro no .gov, seja para FGTS, Carteira Nacional de Habilitação Digital, o próprio carro, né, essa RLV a gente também tem pelo meio digital. Qualquer plataforma do .gov, ele vai absorver os dados daquele segurado e o INSS vai poder consultar essas plataformas governamentais e até de instituições privadas para fazer a comprovação de que aquela pessoa está viva. Então, já não é mais necessário que o segurado, o aposentado, se dirija ao seu banco de recebimento para dizer o seguinte: eu estou vivo. O INSS ele pode fazer um filtro, uma fiscalização, uma pesquisa nessas plataformas para verificar se aquele segurado movimentou alguma rede. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até da Carteira Nacional de Habilitação. Hoje nós temos a carteira digital através do aplicativo. Sim. Se eu renovo a minha carteira naquele ano, quando o INSS for fazer a pesquisa no site do Detran, vai ver, opa, a Maiara então está ali regulamentada ali, ela está viva, ela fez a prova de vida nesse ano, então não vai ser necessário que o próprio segurado faça essa comprovação. Mas é um ponto, Richard, que a gente sempre alerta, embora a legislação tenha mudado para trazer um conforto para o segurado, fique atento que, caso não haja um cruzamento de informação e o INSS não consiga extrair dessas plataformas a informação necessária para comprovar que esse segurado está vivo, ele pode expedir uma exigência para que esse segurado compareça ou uma das agências do INSS ou até mesmo compareça ao banco que ele faça esse recebimento para poder cumprir aquela exigência e comprovar que ele está vivo. Né? Então, assim, não é a regra, seria a exceção. Né? E é uma questão que também nos levanta um outro alarde. As questões das fraudes e golpes, né, que reiteradamente são praticados contra idosos, contra os aposentados. Né? Então, nós temos também que alertar nossos queridos aposentados e pensionistas de que qualquer comunicado que o INSS faça, ele vai utilizar as redes oficiais. Quais seriam essas? Né? O próprio aplicativo do Meu INSS, né, e-mail que esteja cadastrado na plataforma do INSS, né, ou até mesmo SMS. Maiara, mas eu não cadastrei o meu e-mail e recebi um e-mail supostamente do INSS dizendo que eu teria que comprovar, fazer a prova de vida por um link. Desconfie. Né? Então, o ideal também é até que esse segurado, ele utilize da plataforma do Meu INSS a atualização dos dados dele, como atualização do seu celular, atualização de um e-mail que ele tenha fácil acesso, até para ele poder receber essa comunicação da instituição. Isso é sempre muito importante. A gente fala aqui muito sobre as questões voltadas aí até a golpes, né? Principalmente pelas plataformas digitais, que hoje em dia são cada vez mais rápidas, né? E fornecem cada vez mais um golpe bem característico daquela empresa, né? Usam às vezes a imagem da empresa, o link, o site, o portal. Então é sempre muito importante ficar atento nessas questões, até porque, se eu não me engano, os idosos, na verdade, são até o público-alvo justamente desses fraudadores, né, desses criminosos
justamente porque eles não têm tanto costume, né, Mayara, com a tecnologia, com o celular, né? Exatamente, Richard. Isso é uma preocupação nossa, né, do próprio advogado, quando a gente atende o cliente, orienta o cliente para que ele tome cuidado com essas facilidades que a tecnologia traz. Às vezes é uma ligação oferecendo um empréstimo, quer confirmar o número de benefícios, seus dados, e às vezes a pessoa não recebe o empréstimo que ela solicitou, está sendo descontado lá no INSS do benefício dela, e ela fala, opa, caí num golpe. Aí tem toda aquela dor de cabeça de fazer registro de ocorrência, e muitas vezes é uma quadrilha tão bem arquitetada que você não consegue chegar no foco do problema, no foco da criminalidade. Então é sempre deixar assim, como um alerta, quem não tem muita facilidade com a tecnologia, não tem muita habilidade com as redes sociais, peça sempre o auxílio de um parente, alguém de sua confiança, para monitorar e orientar. E na dúvida, dirige até uma agência do INSS para verificar se realmente está sendo feita aquela exigência, para não cair no golpe. Porque uma vez tendo caído, são todos aqueles desdobramentos que vão ser tomados, né? E muitas vezes a pessoa vai perder, às vezes até um salário, o pagamento do rendimento dela de aposentadoria ou da pensão. Uhum. E Mayara, queria que você falasse, você comentou aqui pra gente que a plataforma hoje, gov.br, então ela pode utilizar desses mecanismos para realizar essa prova de vida. Caso a pessoa, por exemplo, não utilize ou não tenha esse acesso ao gov.br, de que forma que ela pode comprovar essa prova de vida? A orientação que nós temos até da portaria do INSS é que seja feita essa pesquisa não só nos sites governamentais, eu citei o .gov, que hoje é a plataforma mais acessada para fins de serviços públicos, mas poderá utilizar também, por exemplo, os bancos de dados das instituições privadas, como bancos, né? Ou até mesmo das financeiras de empréstimo, ou qualquer outra entidade que esteja disponível com os dados para o governo. Então, assim, vai ser fácil fazer a comprovação da existência daquele segurado, daquele aposentado, porque hoje nós necessitamos comprar. Então, se você pede um crediário numa empresa X, seus dados ficam fornecidos lá. Então, quando a própria INSS ele vai buscar essa informação, a empresa vai dizer o seguinte, olha, fulano de tal fez um crediário aqui comigo, o crediário eu estou te informando. E aí o INSS vai ter essa base de dados para dizer o seguinte, olha, se ele fez o crediário esse ano então ele está vivo. Né? E hoje, Richard, até a questão dos golpes em relação ao recebimento indevido de pessoas já falecidas já não é tão comum, porque com o sistema dos cartórios de comunicar imediatamente quando há o óbito daquele aposentado ou pensionista, essa informação ela chega a pronto tempo a fim de paralisar aquele benefício. Né? Então, hoje é bem mais difícil acontecer, mas não é raro. Por exemplo, em algumas cidades em que os cartórios não têm um sistema de informatização, não têm esses dados eletrônicos, às vezes fica mais fácil da prática da fraude. E aí eu digo nem fraude, às vezes aquela família que não tem muita orientação, falece o aposentado e como o INSS não cortou, a pessoa acha que pode todo mês ir lá sacando. E no final das contas, ela pode receber um comunicado do INSS pedindo para restituir aquele valor. Sim. E se comprovar a má-fé da pessoa que está recebendo, ela pode responder até por um crime previdenciário. Então, isso é bom deixar alerta também de que, havendo falecimento desse segurado, desse pensionista, para que a própria família, caso não haja comunicação imediata, faça essa comunicação para o INSS e se o INSS depositar valores ali, na dúvida não mexe. Entra com um processo de alvará, um requerimento administrativo para levantamento daqueles valores, porque aí você evita uma dor de cabeça, né? E aí você tem paz, a paz não tem preço. Isso realmente tem que tomar muito cuidado. E, doutora Mayara, a partir de que idade é necessário realizar essa prova de vida? É direcionado aos idosos, né? Porque justamente a propensão do falecimento é muito maior. Então, se você já hoje a legislação ela traz o próprio código que versa sobre o Estatuto do Idoso, traz a idade de 60 anos. Então, é bom observar a sua faixa etária, que embora tem muitos que se aposentam muito novos, né? Mas a partir de 60 anos, o ideal é já se ficar atento em relação a essa exigência da prova de vida. E uma outra pergunta, tem que ter algum cuidado com a suspensão desse benefício? Esse benefício ele pode ser suspenso
E, lógico, o que fazer depois dessa suspensão? Bom, a suspensão ela pode ocorrer por N motivos, desde a constatação de uma fraude até mesmo pela falta da prova de vida, né? Então, vamos trazer um exemplo que o INSS buscou nessas plataformas as informações, os dados cadastrais desse aposentado, não localizou. Encaminhou um SMS para o telefone cadastrado, aquele aposentado trocou de telefone e não atualizou os dados cadastrais, e aí ficou uma exigência lá parada, e o INSS ele te dá um prazo para você regularizar e comprovar que você está vivo. Caso você não faça, imediatamente o INSS vai, sim, suspender o seu pagamento, não vai cancelar a aposentadoria. Então, ao dirigir ao banco e você verificar que o seu pagamento não entrou, né, não caiu na sua conta, você tem que se dirigir até uma agência do INSS e então abrir uma solicitação para comprovar ali na própria agência que você está vivo e é aberto um procedimento administrativo para regularizar os seus pagamentos. E aí não quer dizer que você vai deixar de receber aquele mês. O INSS vai regularizar não só o pagamento dali para frente, mas aquele também que ficou retido em razão da falta da prova de vida. Esse é um ponto muito importante para você que nos acompanha, justamente porque isso pode acontecer de você ter o seu benefício suspenso caso você não faça essa prova de vida, caso esses seus dados não estejam atualizados, justamente para você receber até essa mensagem, né, de precisa fazer essa prova de vida. Se eu não me engano, acho que o telefone 135 também é disponível justamente para fazer esse canal de atendimento, né, doutora? Sim. O 135 é o canal mais utilizado pelos aposentados e pensionistas, contudo, muitos questionam, né, criticam a agilidade desse atendimento. Às vezes a pessoa fica 40, 50 minutos naquela plataforma ali para ser atendida. Então, nós temos não só o 135, mas os canais digitais, que é o próprio aplicativo do celular do Meu INSS. O próprio site disponibiliza a plataforma do Meu INSS para você acessar os seus dados e, como você falou sobre atualização, é bom deixar lá um e-mail para contato no seu cadastro geral, o telefone para contato para você receber SMS e até a eventual prova de vida, caso seja feita a exigência, você pode, às vezes, nem ter a necessidade de ir até a agência. Se o INSS fizer essa exigência, você consegue cumprir a fazer prova da sua vida por meio daquele aplicativo mesmo. É aberto um procedimento, o INSS vai exigir os documentos que ele quer que você apresente para comprovar a sua vida, né, a manutenção da sua vida, e você entregando aquela documentação ao INSS, ele vai certificar e em seguida vai regularizar o seu pagamento. Então, às vezes, você nem precisa sair de casa para fazer essa comprovação e aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção podem também se fazerem representadas por procuração, né? Podem constituir um parente para que essa pessoa possa se dirigir até a agência para fazer os atos necessários para comprovar fazer essa prova de vida. E aí essa pessoa precisa apresentar documentações também? Como que funciona esse processo? Sim, o próprio INSS ele tem um modelo disponibilizado para as procurações, para essas representações, né? É a pessoa que vai representar, o outorgado ele vai preencher os dados ali, que são os dados de identificação civil, qualificação e quais são os poderes que ele teria para poder representar. Às vezes os poderes é só para fazer a prova de vida. Tem alguns que constituem poderes para que aquele familiar, inclusive, receba no banco. Então, vai depender do que o segurado, que o aposentado vai querer disponibilizar de poderes para aquele parente ou para aquela pessoa de confiança. Né? Então, a procuração, realmente, ela é designada nos casos em que realmente aquele aposentado não tenha como se locomover ou por uma questão de saúde está debilitado. Né? Então, assim, seria uma exceção à regra. Né? Mas é uma outra forma também de se fazer representado perante as agências do INSS. E, doutora, a gente estava comentando aqui sobre a questão de uma possível suspensão. Caso não haja, então, essa comprovação, existe um período para essa comprovação e aí realmente essa aposentadoria ela pode ser cancelada? A legislação ela não fala em cancelamento, ela fala em suspensão. A suspensão é a paralisação daquele pagamento. Né? Então, suponhamos que o INSS fez essa exigência, concedeu aquele aposentado 30 dias para fazer a prova de vida e o segurado, o aposentado por algum motivo não viu, ou viu e deixou de fazer. Passado aquele prazo de 30 dias para cumprir aquela exigência, o INSS ele vai suspender o pagamento. E às vezes a pessoa só vai saber da suspensão no momento que for receber. Né? Então, ocorrendo isso, ela tem que fazer aquele procedimento para informar que está vivo, né, e para que o INSS então retire essa suspensão. O prazo que o INSS, a legislação traz para que o INSS faça uma avaliação de qualquer procedimento administrativo é de 45 dias, podendo prorrogar até 90. Né? Inclusive, há um acordo do INSS com a União nesse sentido de dar celeridade aos processos. Maiara, eu
infelizmente não fiz a minha prova de vida, fiz a minha apresentação da documentação dizendo que eu estou vivo lá no INSS, tive meu benefício cancelado, mesmo trazendo toda a documentação, suspenso, mesmo trazendo toda a minha documentação, meu benefício ainda não foi restabelecido. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, quando há desídia do próprio INSS em restabelecer esse pagamento, aí nós temos a via judicial para questionar o direito alimentar, até porque o direito alimentar ele tem uma prioridade na avaliação. Então, normalmente a gente se vale muito da ação de mandado de segurança a fim de que aquele pagamento seja restabelecido. É um remédio para nesses problemas específicos. Sobre esse tema ainda pergunto, doutora, a gente sabe que a prova de vida é extremamente importante para manter o benefício, para que essas pessoas recebam. Tem que ser feito anualmente? Existe um período determinado? Como que funciona para a atualização? A periodicidade é anual, até porque não haveria até mecanismos para fazer essa fiscalização mensal, por exemplo, né? Nós estamos falando de milhões de pensionistas aposentados, entre outros segurados do INSS. Então, a exigência é que se faça isso anual. Antigamente, a prova de vida era feita na data de aniversário, né? Então, na época, no mês do aniversário, o aposentado se dirigia até o seu banco, fazia ali, colocava sua digital, dizendo que estava vivo. E agora, a sistemática que o próprio INSS vai estabelecer, ele não indica o período que ele vai fazer essa avaliação. Ele pode fazer isso durante o ano, né? Então, estamos no ano de 2023. Ele tem até janeiro a dezembro para fazer essa avaliação, esse filtro na base de dados governamentais de outras instituições. Caso assim não localize nenhuma informação, ele vai expedir essa exigência, pedindo para que o segurado compareça até a agência ou utilize o canal digital para fazer essa prova de vida. Então é algo assim, embora periódico, né, tem um período considerável para o INSS cumprir essas determinações. Doutora, alguma outra informação talvez importante sobre a questão da prova de vida que a gente não tenha comentado? Além de trazer que ela é importantíssima para a manutenção do benefício, né, eu gostaria só de frisar, né, de reprisar essa questão dos golpes, evitar fornecer informações sobre CPF, número de benefício. E às vezes nós atendemos clientes lá que são pessoas até com poucos recursos financeiros e caem em golpes e acabam perdendo até a sua reserva para aquele mês. Tomar cuidado que o INSS ele não vai pedir para que você encaminhe foto dos seus dados pelo WhatsApp, não é o canal indicado. O INSS não utiliza dessa plataforma para fazer a prova de vida, não utiliza também de e-mail que não seja governamental para cumprir a exigência, e nunca vai dizer o seguinte, olha, me manda o documento por e-mail. Não é assim. Tem todo um procedimento, vai gerar um número de protocolo, né? Fique também atento com as facilidades, toda facilidade a gente tem que desconfiar, não só para a prova de vida, mas para qualquer outro ato de pessoas que se fazem ou se fazem passar por funcionários públicos. E muitas vezes são pessoas transvestidas ali com uma má intenção, no intento, né, de praticar um golpe, de dar um golpe. E como eu volto a dizer, uma vez que você cai no golpe, para você reverter essa situação é muito complicado. E quando há, por exemplo, um fornecimento pelo próprio segurado ou aposentado, às vezes até as instituições bancárias se eximem dessa responsabilidade porque não houve uma quebra daquela segurança. Às vezes é o próprio segurado que fornece os dados. Era muito comum, não sei se você vai se recordar, o golpe do motoboy, né, que ligavam falando, olha, o seu cartão de crédito expirou ou foi identificado algumas compras fraudulentas, a instituição vai encaminhar um motoboy na sua casa, fique aí aguardando, você vai entregar o cartão. Ah, mas corta o cartão no meio, né, para não ser usado. E na verdade a pessoa utilizava o chip e com aquelas informações fornecidas por aquela pessoa, faziam várias compras, conseguiam sacar valores nas contas poupanças e correntes. Então, assim, cuidado não quer demais. Como dizem os antigos, né? O seguro morreu de velho. Então, vamos ficar atentos aí com essas questões, porque a criminalidade não está de bobeira. Com certeza, até inclusive para você que está em casa, por exemplo, precisa fazer a prova de vida, nenhum funcionário do INSS vai até a sua casa. É um outro exemplo. Além disso, como a doutora Maiara bem comentou, fique atento mensagens pelo WhatsApp, se você realmente recebeu pelo e-mail. Uma outra dica até, e isso já aconteceu comigo, inclusive, doutora, de você, por exemplo, eu fiz uma suposta venda por uma plataforma digital, recebi um e-mail que comprovasse que aquele produto foi vendido. No entanto, o arroba, né, dessa plataforma, ele era oficial e tem um padrão para todos os e-mails.
nesse e-mail, por exemplo, que eu recebi, que confirma essa prova de venda, né? O e-mail era diferente. Então você, nesse momento, também já pode ficar atento. Se esse e-mail ele é oficial, procure até os canais oficiais do próprio INSS, se for o caso. Como a doutora comentou, peça ajuda para alguém mais experiente com a internet, um sobrinho, um neto, até o próprio filho, para não correr esse risco até de, nesses casos, perder o benefício por conta dessas fraudes. A gente tem acompanhado aí os casos de estelionato, têm crescido cada vez mais, a tecnologia, por um lado, é boa, pelo outro lado, tem que se tomar um cuidado cada vez maior. Então, os canais digitais e oficiais para que você possa utilizar o aplicativo Meu INSS, disponível para Android, disponível para iOS, para você que tem outras plataformas de telefone, e também o número 135 é de ligação. Às vezes demora, mas se você, por exemplo, não está habituado a usar o telefone, o celular, ao e-mail, ao aplicativo, aguarda um tempinho maior, liga para lá, que vai ser uma forma mais segura de você fazer esse tipo de procedimento. Doutora, muito obrigado pela presença, por esclarecer as dúvidas aqui para a população e, claro, fique atento aí a esse período para não perder e também ficar sem benefício, né? Muito obrigada, mais uma vez agradeço o convite, é um prazer bater esse papo com você e na companhia de todos que nos assistem hoje. A gente que agradece mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, o Correio Petropolitano Debate não terminou não, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, tem muita informação para você, oportunidade de emprego. Daqui a pouco, após o intervalo, que é de 2 minutinhos, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil.
Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Fizemos aqui no início do programa nossa entrevista para falar sobre as mudanças na prova de vida do INSS para este ano. Trouxemos aqui a doutora Maiara Souza a respeito do tema. Trouxe aqui o passo a passo, dicas, orientações para você que está nos acompanhando e que precisa fazer a prova de vida esse ano. Fique atento, inclusive, aí ao INSS para você não perder esse prazo e possivelmente ter a suspensão do benefício. Vamos dar início, então, aqui ao nosso noticiário, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou e publicou a lei que altera o Estatuto de Igualdade Racial, que prevê a inclusão de informações sobre raça e etnia de trabalhadores nos registros administrativos de empregados dos setores público e privado. Segundo o governo federal, a nova lei representa um importante passo para a promoção da igualdade étnica no combate às desigualdades sociais resultantes do racismo. Publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, a Lei 14.523 prevê ainda que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, faça a cada 5 anos uma pesquisa para mensurar o percentual de ocupação desses segmentos no setor público. Com essas mudanças, o governo pretende produzir informações que permitam superar estigmas raciais na sociedade brasileira. Em nota, o Palácio do Planalto acrescentou que, ao conterem campos destinados a identificar o segmento étnico-racial do trabalhador, os registros administrativos poderão subsidiar a implementação de políticas públicas. Durante as celebrações do Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, o governo anunciou a decisão de destinar um mínimo de 30% dos cargos em comissão e funções de confiança da administração federal a pessoas negras. Mudando de assunto, em fevereiro de 2023, o volume de vendas no comércio varejista variou 0,1% frente ao mês de janeiro, na série com um ajuste sazonal. A média móvel trimestral foi de 0,2% no trimestre encerrado em fevereiro. O analista Cristiano Santos fala a respeito dos dados obtidos referente ao mês de fevereiro. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de janeiro para fevereiro de 2023, na série com ajuste sazonal, teve uma variação de menos 0,1%. Essa variação, a próxima estabilidade, vem depois de um resultado de 3,8% na passagem de dezembro para janeiro. Das 8 atividades pesquisadas pela PMC,
6 tiveram retração nessa passagem de janeiro para fevereiro. Combustíveis e lubrificantes com 0,3 negativo, hiper e supermercados com 0,7, tecidos, vestuário e calçados 6,3, móveis e eletrodomésticos 1,7, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação 10,4 e outros artigos de uso pessoal e doméstico 2,0, todas no campo negativo. As únicas atividades a registrar crescimento nessa passagem de janeiro para fevereiro foram as de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com 1,4% de crescimento, e livros, jornais, revistas e papelaria, com 4,7% de crescimento. O varejo ampliado, que abrange, além das 8 atividades já citadas, outras 2, teve um resultado positivo de 1,7%. Veículos e motos, partes e peças cresceu 1,4% e material de construção teve um decrescimento de 2,0%. O indicador interanual, na comparação de fevereiro de 2023 com fevereiro de 2022, teve um resultado positivo de 1,0%. No entanto, assim como na margem, houve também retração em 6 atividades para este indicador. Tecidos, vestuário e calçados teve queda de 9,2%, móveis e eletrodomésticos de 1,9%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria de 0,7%, livros, jornais, revistas e papelaria de 9,5%, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação de 4,5% e outros artigos de uso pessoal e doméstico de 12,9%, todas com queda. Registrando o crescimento, tivemos as atividades de combustíveis e lubrificantes com 19,7% e hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo com 1,0% de crescimento. Para o varejo ampliado, neste indicador o resultado foi negativo em 0,2% e foi seguido pelas 3 atividades adicionais: veículos e motos, partes e peças com 1,5%, material de construção 5,9% e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo com 9,5%, todas as 3 em queda. No ano, o resultado do comércio varejista é positivo em 1,8% e é estável em 0,1% no varejo ampliado. Nos últimos 12 meses, na contabilidade até fevereiro, o resultado também é positivo para o comércio varejista em 1,3% e é negativo em 0,5% no comércio varejista ampliado. Então, os dados para você a respeito do varejo, as vendas do varejo que recuaram em 0,1% comparado a janeiro deste ano. Os dados são do IBGE. Agentes do Segurança Presente prenderam um casal estelionatário que havia há um ano, que na verdade há um ano lesava uma senhora de 87 anos na Barra da Tijuca, na capital fluminense. A prisão ocorreu no momento em que os dois, em companhia da vítima, se preparavam para realizar um saque na agência da Caixa, no shopping Marapendi. O golpe gerou um prejuízo à vítima de quase R$50 mil. Agentes do Segurança Presente prenderam um casal de estelionatários que há um ano lesava uma senhora de 87 anos na Barra da Tijuca. A prisão aconteceu no momento em que os dois, em companhia da vítima, se preparavam para realizar um saque na agência da Caixa no shopping Marapendi. O golpe gerou um prejuízo à vítima de quase R$50 mil. De acordo com os filhos da vítima, a mulher se aproximou e fez amizade com a senhora, que mora sozinha num condomínio na Barra da Tijuca. O casal possui uma empresa de reparos e instalações
instalação de gás e fez um serviço no imóvel da vítima. A mulher ganhou a confiança e passou a apresentar falsos débitos para que a vítima pagasse. Se aproveitou de que ela tinha problemas de memória e mensalmente passava em todas as datas de pagamento a aparecer com uma fatura inexistente. O casal era tão convincente que levava a senhora de carro e a auxiliava na retirada do dinheiro. Na hora, a iludia e dizia que já havia pago a despesa. A história se repetiu até o mês passado, quando o gerente do banco procurou os filhos para dizer que não havia dinheiro na conta da mãe para quitar o condomínio no valor de R$1.000. Os filhos olharam o extrato bancário e perceberam os saques mensais na conta da mãe. Recolheram as imagens do condomínio e notaram que o casal sempre aparecia perto da mãe para receber a pensão. Avisaram os policiais do Segurança Presente e ontem, mais uma vez, os dois apareceram e levaram a vítima até uma agência bancária para sacar o dinheiro, onde acabaram presos. O casal foi levado à 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca e depois foram transferidos para a Delegacia do Idoso, onde foram autuados por estelionato e associação criminosa. Um terceiro suspeito faz parte do grupo e está sendo procurado. Para você ver, né, situação delicada, por isso que tem que ter muita atenção, muito cuidado, né? A gente sabe que, às vezes, né, serviços digitais, por exemplo, que a pessoa não está muito habituada, ela pede ajuda para alguém, tem que ser realmente alguém de confiança, né? Para você ver as duas pessoas aí retirando aí diversas vezes, mensalmente, o dinheiro da conta da senhora de 87 anos, situação delicada, né? Infelizmente a gente vê esse tipo de pessoa agindo com má fé aí com os idosos. Mudando de assunto, as rodovias estaduais têm sofrido principalmente nos períodos de feriado prolongado com furto e vandalismo de placas de sinalização. Segundo o diretor de Operação e Monitoramento e Controle do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, José Luiz Teixeira da Silva, o órgão tem gastado em média entre 10 e 20 mil reais ao mês repondo placas que são alvos de tiros ou que desaparecem, o que deixa em risco o tráfego das regiões nas rodovias estaduais. Na região serrana, a principal ocorrência são placas que viram alvo de tiros, enquanto os furtos são registrados mais nas estradas, que levam à região dos lagos. A ação dos vândalos leva a insegurança às pistas, uma vez que as placas trazem informações sobre as regras de tráfego, informam sobre as condições da via e alertam sobre proibições, restrições, obrigações no uso do local, dentre outras funções. Tudo para tentar evitar e amenizar o índice de acidentes. Segundo o diretor de Operação, Monitoramento e Controle do Departamento de Estradas de Rodagem, José Luiz Teixeira da Silva, o órgão gasta entre 10 e 20 mil reais por mês, repondo placas que são alvos de tiros ou desaparecem, deixando em risco quem trafega na região. Furtar, vandalizar, pichar ou arrancar placas de trânsito é crime contra o patrimônio público, conforme o artigo 163 do Código Penal, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão e multa. Tá aí, né? Para que fazer esse tipo de vandalismo, né, de ato? Infelizmente também tem que ser penalizadas essas pessoas. Já que a gente falou sobre questão de rodovia, né, feriado, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço das ações deste feriado de Tiradentes. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o repórter Guilherme Matos. Guilherme, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O que foi apresentado aí, quais são os dados referentes à Operação Tiradentes feita pela Polícia Rodoviária Federal? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão assistindo. Realmente, isso, a PRF divulgou os dados do balanço geral, né? Essa operação aconteceu durante o feriadão, tem toda essa questão, as pessoas vão viajar, vão rodar mais com os carros, e a PRF realizou a Operação Tiradentes, onde ao todo foram realizadas mais de 18 mil fiscalizações e quase 1.500 testes de alcoolemia, o teste do bafômetro. Também foram registrados 65 acidentes, de apenas 8 acidentes graves, é uma queda de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro dado envolvendo essa questão do acidente, foram um total de 66 feridos,
que foi 10% a menos do que no ano passado, e 5 mortes, que é uma redução de 16%. Além disso, em contrapartida, o número de infrações teve uma alta considerável, sendo 602 registros por condutor e passageiro sem utilizar o cinto de segurança, 72 registros de uso de celulares e 808 registros por ultrapassagens irregulares. Esse vale destaque porque é uma alta de 64% em relação ao mesmo período no ano passado. Ao todo, também foram detidos 20 pessoas, tanto por crimes gerais quanto por crimes de trânsito, e recuperados 6 veículos. Perfeito, Guilherme. Realmente a gente vendo aí, né, dados bons, né, diminuindo o índice de segurança, mas também o número de infrações aí de trânsito aumentando. Perigoso essa situação, dirigir dessa maneira. Obrigado pelas suas informações, Guilherme. Um bom trabalho para você. Igualmente, Richard. Boa tarde a todos. Para você ver, né? O número de acidentes aí caiu, o número de vítimas também consideravelmente, mas é preciso ter atenção, ter cautela, como a gente sempre comenta aqui no Correio Petropolitano Debate, para evitar justamente os acidentes. Por exemplo, numa ultrapassagem irregular, pode acontecer ali de uma colisão, isso é muito perigoso, precisa ter cuidado, precisa fazer as vistorias adequadas no veículo antes de pegar a estrada. São dicas simples, mas fundamentais aí para evitar acidentes e ocorrências na hora de viajar. Mudando de assunto, vamos falar um pouco mais sobre o Brasil, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, assinaram no último sábado uma série de 13 acordos bilaterais em várias áreas, entre eles que trata da concessão de equivalência de estudos no Brasil, o ensino fundamental e o médio, o que em Portugal é ensino básico e secundário. Os documentos foram assinados em Lisboa, depois da participação dos mandatários na reunião plenária da 13ª Cimeira Luso-Brasileira, que é a principal reunião bilateral entre os dois países, que foi realizada no Centro de Cultura de Belém. Com isso, os países buscam promover uma integração adequada entre as nações para efeitos de prosseguimento de estudos em estabelecimentos de ensino entre os dois países. O acordo determina que as equivalências de habilitações serão concedidas tendo em consideração o número de anos de escolaridade concluídos com aproveitamento no sistema educativo de origem e o curso ou a natureza da formação. O Brasil e Portugal vão construir uma comissão técnica bilateral para garantir a aplicação do acordo, que será composta paritariamente por representantes especializados e designados pelos responsáveis pela área da educação das nações. Essa comissão vai promover consultas e solucionar as controvérsias que possam surgir. A equivalência de estudos entre os dois países entrará em vigor 30 dias após a recepção da última notificação por escrito e por via diplomática do cumprimento dos requisitos necessários para que o documento possa ser oficializado. Vamos falar sobre saúde, porque o boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou que as internações de crianças até 4 anos são ocasionadas pelo vírus sincial respiratório. Os dados são referentes às semanas epidemiológicas 14, que analisou os dados entre os dias 2 e 8 de abril. A atualização referente à semana 14 do boletim Infogripe mostra que o Brasil continua tendo um número bastante expressivo de estados com sinal de crescimento no número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas internações associadas a infecções respiratórias. No entanto, quando a gente olha os vírus que têm sido identificados nessa vigilância, a gente vê situações ligeiramente distintas entre os principais vírus que estão circulando atualmente no país. A gente tem observado, por exemplo, que em diversos estados, mesmo nesses que ainda estão com sinal de crescimento nas internações por infecção respiratória, a Covid-19 já começa a dar indícios ali de diminuição no seu registro, embora continue sendo a principal causa de internação por problemas respiratórios na população adulta, a gente vê que a taxa de crescimento já vem diminuindo. Em contrapartida,
os casos associados aos vírus influenza A e influenza B estão na tendência oposta, ou seja, estão aumentando nas últimas semanas, e isso faz com que a gente ainda mantenha um sinal de crescimento, né, no número de novos casos em diversas faixas etárias, especialmente da população adulta em vários estados do país, né. Já nas crianças, a gente continua, né, com um sinal de amplo predomínio do vírus sincicial respiratório, né, como principal causa de internações na população infantil, especialmente nos mais pequenininhos, ali até 1, 2 anos de idade, né, mas também, especialmente na metade sul do país, diversos estados já começam a dar indicativos de que esse crescimento, esse avanço do sincicial já está começando a perder fôlego, né. No Rio Grande do Sul, no entanto, continua com um sinal bastante claro de crescimento, né? Assim como em estados das regiões norte e nordeste do país. Tá? Então, a gente precisa continuar mantendo atento, né? Especialmente agora com a volta, né, dos casos de influenza A e B, apontando ali tendência de aumento, extremamente importante que a gente, né, vá se vacinar contra a gripe. Aproveita, né, que a campanha de vacinação da gripe já se iniciou, busque o posto de saúde, fique em dia com a sua vacinação da gripe. Não esqueça de conferir se está em dia com relação à Covid-19 também, porque isso tudo ajuda a diminuir justamente essas internações. Tá aí, né? Os dados, então, para você, nosso compromisso de trazer aqui, falar sobre saúde e, claro, aproveitar aqui o recado do coordenador Marcelo Gomes, não deixe de se imunizar contra a Covid, contra a influenza, já que a campanha contra a influenza está em andamento. Vamos falar sobre oportunidade, porque o Balcão de Empregos de Petrópolis tem novas vagas nesta semana e temos mais uma estreia aqui no Correio Petropolitano Debate. A nossa repórter Leandra Lima vai trazer essas informações para a gente ao vivo. Uma boa tarde para você, Leandra, seja muito bem-vinda. Quantas vagas há disponibilizadas nesta semana? Boa tarde, gente. O Balcão de Empregos foi divulgado ontem no site da Prefeitura e estão disponíveis 159 vagas na cidade. O Balcão de Empregos é um programa da Prefeitura que divulga vagas e encaminha os candidatos para os empregos. E dentro das vagas disponíveis estão as de motorista de ônibus urbano, atendentes de caixa, recepcionistas, operadores de máquinas, técnicos de segurança de trabalho, vagas para jovem aprendiz, dentre outras. Para acessar o balcão com as vagas completas e mais informações, acesse o site da Prefeitura de Petrópolis, petrópolis.rj.gov.br, repetindo, petrópolis.rj.gov.br. Muito obrigado pelas suas informações, Leandra. Um bom trabalho para você. Para você que está nos acompanhando, essas vagas, lembrando, são atualizadas semanalmente. Vou falar para você de novo aqui o site, petrópolis.rj.gov.br. Você pode entrar, acessar, cadastrar o seu currículo e manter os seus dados atualizados. São extremamente importantes para você ser encaminhado para as vagas. Os processos de contratação de entrevistas são de responsabilidade das empresas. Vale ressaltar que você que é empresário, que quiser colocar sua vaga lá no balcão de empregos da Prefeitura, basta também acessar o site para fazer a divulgação da oportunidade. O vereador Fred Procópio, presidente da Comissão Especial da Câmara Municipal de Petrópolis, que trabalha na revisão do Código de Obras, se reuniu na última quinta-feira com os vereadores Otávio Sampaio, Ingo Rames e o Dr. Mauro Peralta, além de representantes do vereador Eduardo do Blog, para discutir o esboço do relatório prévio que vai trazer a proposta de atualização e modernização do documento, que é de 1970. O texto vai trazer os resultados de um trabalho realizado pelo Legislativo em conjunto com órgãos de preservação do patrimônio e profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, além de universidades da cidade. Mudando de assunto, você gosta de teatro? Porque estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de teatro e canto em Paraíba do Sul. As aulas são para crianças de 7 a 14 anos, mas é preciso ficar atento porque as vagas são limitadas. A documentação está na tela aí para você que quiser participar e realizar a sua inscrição. São eles RG, CPF e o comprovante de residência. A sua inscrição deve ser feita no Teatro Municipal Mariano Aranha. Está aí o local para você fazer as suas inscrições.
Curso gratuito, oportunidade aí também para você aproveitar em Paraíba do Sul. Ainda na cidade, policiais civis da 107ª Delegacia de Polícia prenderam um homem em flagrante na última quinta-feira por crime de perseguição. A ação contou com o apoio de policiais militares da região. De acordo com os agentes, o autor é padrasto da vítima, que tinha 21 anos e era perseguida constantemente e que também recebia mensagens com conteúdos ameaçadores. Entre essas postagens, por exemplo, o padrasto afirmava que não a deixaria em paz. Olha que situação, né? O homem, inclusive, havia perseguido a vítima até a porta da delegacia, enquanto ela registrava o boletim de ocorrência. Ele foi conduzido à unidade e confessou o crime. Vamos falar também sobre outras oportunidades, porque o programa Emprega Paraíba está com novas vagas de emprego disponibilizadas. Há oportunidades para eletricista industrial e mecânica de manutenção industrial. Por meio do boletim informativo, todas as vagas são divulgadas. Para se cadastrar no boletim, basta mandar uma mensagem de texto para o seguinte número de telefone, eu vou falar para você, o DDD 24 8124 2538. Vou repetir, 98124 2538. A partir do momento que você cadastra, você recebe esse boletim informativo, você tem o passo a passo ali para se candidatar às vagas também em Paraíba do Sul. Vamos mudar de assunto, mudar de cidade, vamos falar sobre Patida Alferes, porque o número de telefone 192 de emergência continua inoperante na cidade. Está na tela para você, inclusive, os números substitutos a princípio, já que a operadora Oi, que realiza esse serviço na região, está com problemas aí para o restabelecimento desse número de telefone. Ele continua inoperante por prazo indeterminado. Os números de telefone para emergência do SAMU estão na tela, o DDD 24 2252 4135, 2252 3831, 2252 4159 e 2252 4517. Lembrando que esses números de telefone são apenas para emergências, da mesma forma como o 192, apenas para emergências, mas não deixe de anotar aí caso você necessite. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã, quarta-feira, nosso encontro marcado aqui, é claro, eu conto com a sua presença. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. É um prazer enorme